permeando minha vida inteira aí desse distúrbio do sono, porque fazer xixi é um distúrbio do sono, ser sonâmbula é um distúrbio do sono, comer à noite é um distúrbio do sono e o bruxismo é um distúrbio do sono. Então, todos eles, eu sempre acordava muito mal. Na época da faculdade, às vezes, eu tinha aula de manhã e de tarde eu estava um caco, piscando o olho, às vezes, dormindo na aula. Então, bem-vinda, Inês Alencastro, a essa mentoria. Bom, vamos lá, começando, né? Inês, você lembra quando você aprendeu a meditar? Lembro. Mês e ano? Não, eu lembro que foi na pandemia. Você lembra se foi em abril, maio de 2020? Não, foi antes, foi em 2000... Não, foi 2020, 2020. Isso. Deve ter sido aquele curso de abril e maio ali, Foi. final de ano. Aí foi abril e maio, depois eu fiz uma parte com você. A gente fez umas sessões à parte, né? Sim. Qual é a sua data de nascimento? 3 de maio de 1966. Tá. E profissão mesmo Nutricionista. atende pessoas, eu lembro, né? Atendo. Eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer. Aham. Eu lembro que na época você estava de licença, né? Na época que a gente fez Da síndrome do pânico pela pandemia. Peraí que cortou. Fala de novo, por favor. Eu estava de licença porque eu tive síndrome do pânico por conta da pandemia. Ah, foi isso. Inês, eu tenho dado um foco maior no meu trabalho na questão do sono, né? Não sei se você viu aí, mas enfim, nas redes eu tenho dado um foco maior na questão do sono. Então, às vezes eu vou te fazer alguma pergunta sobre isso, Eu tá? tenho acompanhado. Tá. Que, inclusive, isso foi uma das questões para continuar, além do curso, foi uma coisa que eu falei muito para você, da minha dificuldade de sono e tudo. Então, vamos lá. Você, você tinha dificuldade para dormir quando você fez o curso de meditação? Não, nunca tive dificuldade de entrar no sono. A minha questão era um sono sempre foi muito agitado e não acordava muito cansada e levantava várias vezes. Assim, o ato de entrar no sono nunca foi um problema, a questão era durante o sono, entendeu? Quantas vezes, assim? Explica para mim um pouco como é que era isso, esse processo, para eu relembrar. Assim, me mexer muito e querer levantar para fora. É como se fosse um sono muito leve, entrava no sono rapidamente, mas, assim, também muita agitação, né? Uma coisa muito agitada. Eu percebia que, embora eu conseguisse entrar rápido no sono, a minha cabeça estava muito agitada, sempre muito agitada. Então, eu levantava algumas vezes para beber água, umas 3, 4 vezes. À noite, assim, 3, 4 vezes eu levanto, agora diminuiu, mas eu levanto para fazer alguma coisa. Como se fosse uma agitação que continua, né, do dia. Inês, é, tenta lembrar lá na época que você fez o curso. Bom, primeiro, né, quando você fez o curso na pandemia, você lembra de ter praticado todo dia por algum Não tempo? praticava todo dia, não. Praticava dia sim, dia não. Assim, eu pratiquei mais por conta de acompanhar você, e aí eu comecei, junto com a Mariana, a ser mais persistente, né? E
Mas na época, eu acho que eu fiz bem mais. Assim, aí vai tendo o dia a dia, acho que a correria, e ao invés de ter uma disciplina, a questão da disciplina, né? Você acha que você praticava com que regularidade, assim? Como é que era? Ah, dos 7 dias, uns 4 ou 5 dias, E uma vez por dia ou 2 vezes? uma vez. Tá. Me conta, se você puder descrever assim, em 2 minutinhos, 1 minutinho, como é que era essa rotina da Olha, meditação? Como é que ela se tornou? quer dizer, ela não tinha um horário, mas geralmente era no final da tarde. Tá. E com o tempo, eu fui fazendo antes de dormir. Porque se a minha questão era o sono, eu fui fazendo antes de dormir para dar uma tranquilizada. Então, eu ficava na cama mesmo, sentada, e fazia uns 15 minutos. Com aquela sinetinha que toca, para lembrar os 15 minutos. Tá. É, me conta como é que você... me conta o que aconteceu em relação ao seu sono depois que você começou a praticar. O que você percebeu? Não percebeu nada? Enfim, me conta Não, eu a sua percebi sim. experiência. Me Não, conta a eu sua... percebi que eu consegui entrar em sono mais profundo, levantar menos, assim, uma vez. Alguns dias eu não levantava nenhuma vez, mas como regra, uma vez para ir ao banheiro. E uma diminuição da ansiedade, né? Assim, uma certa tranquilidade. Tá. E essa melhora no sono, você percebeu depois que você estava praticando, então, É, essas 4 vezes por semana, 4... é, é. Foi interessante porque foi um momento em que eu, no início, achava que a meditação a gente tinha que isolar o pensamento. Aí, com o curso que eu fiz com você, eu percebi que você acolhe, não acolhe no sentido de trazer e ficar preso, mas o pensamento vem, tal, Aceitar. ele aceita e ele vai. E isso foi uma forma muito legal. Isso foi acontecendo e eu comecei a perceber que depois de um tempo, depois assim, de um mês praticando, eu consegui por um processo mental, dá uma relaxada muito grande. Então, para o pensamento demorava muito mais tempo a chegar. Eu conseguia ficar mais tranquila, sabe? Ele vinha. Alguns dias, obviamente, meu dia tinha sido muito agitado, o que eu estava com muita coisa para fazer, esse sentir demorava um pouco mais a entrar. Então, a relaxar. O pensamento vinha com mais frequência, mas aí depois ia rareando, ia diminuindo, diminuindo, e eu conseguia entrar num processo de relaxamento. Muito bom, Inês. E você consegue perceber, ou conseguiu perceber alguma correlação daquela prática, mesmo que só uma vez por dia, 4 vezes na semana, 4, 5 vezes, você falou, né? Dessa melhora da ansiedade do seu sono, né? Que você descreveu que algumas vezes você nem acordava à noite. Uhum. Isso Não? meditando 4 vezes por semana, né? Você É, conseguiu correlacionar isso? Ou você acha que foi alguma outra sim, coisa? não, foi isso. Me conta Com aí. certeza isso. Até porque eu, depois de um tempo, acabei diminuindo, diminuindo, e aí parei um pouco de meditar. Eu percebi que retornou toda essa angústia, essa acordar, aí eu voltei a meditar. Eu voltei a essa prática diária. E atualmente eu tenho feito uma vez por dia, assim, quase todos os dias da semana, mas uma vez só. E o sono, como é que tá? Olha, o sono está variando, o sono tem oscilado, e o que tem acontecido é que, de vez em quando,
eu acordo 3h da manhã, e plante, falei assim, bom, assim, com uma energia como se eu fosse acordar aquele horário para fazer qualquer coisa. Aí eu sento para meditar nesse momento. Aí eu medito, aí às vezes eu medito meia hora, fico ali, tal. Às vezes eu não tenho uma questão própria, assim, de muitos pensamentos, e às vezes tem. Então, e aí eu vou acalmando e aí volto a dormir. Tá. Agora, deixa eu entender uma coisa. Essa meditação que você tem feito diariamente, quase diariamente, né? 7 dias, uma vez por dia, certo? Ela tem sido somente às 3 da manhã? Não, não. Às vezes é uma vez a mais. Eu faço Tá, uma vez durante o dia e acordo esse horário e faço uma vez a mais. tá. Você tem uma ideia da periodicidade que você acorda à noite? Você pode me contar um pouco sobre isso? Eu acho que eu acordo umas 2 vezes por semana. Se meu dia foi muito agitado, se eu jantei um pouco mais, comi mais coisa gordurosa. Você está me ouvindo? Pensei que você tivesse parado, assim, Não, congelado. estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Se eu como alguma coisa mais pesada à noite, ou se alguma coisa me mobilizou, porque como eu trabalho com pessoas doentes e tal, então, de vez em quando tem um vínculo maior, e aí eu absorvo um pouco mais. Então, eu fico com aquilo remoendo, uma coisa taurina de remoer coisas. E aí eu Certo. fico mais agitada à noite, né? Mas, aham. E aí você tem a tendência de acordar nessas noites, né? Sim, Quando tem sim. alguma coisa mais agravante. Isso, tem. E tem quanto tempo que você voltou com a prática diária? Hum, tem. A gente está em maio. Em janeiro voltei regularmente. Acho que antes disso, antes disso. Antes do final do ano eu já tinha retomado uma periodicidade. Eu estava muito irregular. Uma, 2 vezes, só quando a coisa apertava eu ia ali. Só que não dá, né? Tem que ter uma regularidade. Não dá para Exato, ter 2 vezes e acabou. exato. É como escovar o dente, né? Não adianta você escovar o dente quando você percebe que está sujo. Tem que É, escovar para prevenir, né? Para prevenir a isso. sujeira de se alojar no dente, É, né? Essa disciplina é fundamental. Em relação ao sono, né, de tudo que a gente falou, você consegue fazer uma descrição assim da fazer uma descrição cronologicamente, fazer essa descrição de tudo que aconteceu? Olha, eu Seria tenho um interessante distúrbio. ouvir de você assim, só para eu entender, né? Que você falou, não, eu estava com síndrome do pânico na pandemia, aí fiz seu curso, aí comecei a meditar, aí o sono foi melhorando, aí eu meditava tantas vezes por dia, o sono foi melhorando, eu tive menos. Bom, na verdade, antes de você fazer o curso, estava dormindo mal, né? Eu sempre tive um distúrbio do sono, desde Você- pequena. Então, isso tudo seria muito, muito bom ouvir, para eu ter essa Tá, sua fala, e também para eu entender esse histórico todo e ter isso gravado comigo, né? tá. O Aqui, que arquivado. acontece? Eu não lembro se isso, quer dizer, para mim, quando eu me percebi como criança, isso era muito desagradável, né? Assim, eu fiz xixi na cama até muito tarde. Fiz xixi na cama até uns 10 anos. Isso era horrível, porque eu não podia ir para casa Eu das também. amigas. Ai, que bom que tem alguém. Eu também. Eu também. Horrível, muito chato. Depois que isso aconteceu, em vez de eu ter o xixi, eu virei sonâmbula. Então, minha casa tinha grade, era uma preocupação e tudo. E aí, isso foi de uns 11 anos até, não sei, uns 12, 13 anos. Aí eu comecei a comer de madrugada. E o comer de madrugada era assim, parecia que eu era uma viciada.
que eu tinha que comer alguma coisa bem doce. Eu cheguei a comer pão com manteiga e açúcar. Então, era uma coisa assim. E para mim era horrível, porque eu vivia com uma alimentação legal, eu sempre fui gordinha, mas não queria engordar, queria manter o peso. Chegava de madrugada, eu estava ali, e também era como se eu tivesse hipnotizada. Eu ia comer hipnotizada. Enfim, aí fiquei durante muito tempo assim, isso me angustiava horrores. Eu cheguei a prender meu pé, amarrar meu pé na porta do armário, para ver se eu tropeçava, caía e não ia comer alguma coisa. Então, Uau. eu tentei várias coisas. Aí, E você acordava? Explica isso aí. Você acordava? eu ficava num estado meio sonâmbulo, meio acordada. Eu não estava totalmente consciente, porque eu não acordava, mas eu ia buscar minha droga, como se aquilo ali fosse uma droga, uma cocaína que eu precisasse comer naquele momento, era um desespero, coisa horrível, desesperador. Aí depois passou isso, depois, poxa, eu fiquei com isso 13, 14, 15, poxa, eu fiquei com isso uns 20, não 20, não menos, uns 15 anos, assim. Eu acordava uma vez, pelo menos, e aí às vezes comia e acordava em outro lugar, porque eu ficava com um estado meio sonambúlico, sei lá como é que se fala. E aí, quando isso passou, eu achei que eu tinha um sono agitado e tal, mas eu não tinha percebido, até o dentista falar que eu tinha bruxismo. Então, eu perdi alguns dentes porque o dente rachava a raiz. Ou seja, e à noite, eu acho que não era só à noite, porque ele falou que muitas vezes eu não rangia os dentes, eu trincava a boca. Então, assim, eu sou uma falsa calma. Então, assim, quando alguma coisa, eu já percebo isso, quando alguma coisa me incomoda, eu não consigo falar, ou a situação está estressante, eu travo a boca com força. Entendi. Então, isso também para mim foi um choque, que eu jamais imaginei que eu tivesse bruxismo. Hoje em dia eu durmo com placa. Entendi. É. Mas muita coisa assim que a meditação me trouxe, aí o que acontece? Essa ansiedade toda, essa característica, eu já tinha tido uma síndrome do pânico, né, que foi horrível, eu achei que eu ia morrer e tudo, mas não era. Aí eu fiz um tratamento, né, fiz terapia, e aí passou, né, comecei a me perceber quando eu entrava em ansiedade maior. Aí, com a pandemia, a minha ansiedade ficou num nível tão grande, a crise foi tão grande, que eu fiquei com depressão, que eu não tinha antes. Então, eu tive uma síndrome do pânico com ideação suicida. E eu falei, não, isso não está certo, isso está errado. E eu conversava muito com a Mariana, a minha prima, e a Mari falou, Inês, começa a meditar. Eu comecei a meditar com você nas lives, sabe? E aquilo ele foi melhorando muito, e eu percebi que a meditação, e eu vou te dizer outra coisa, quando eu aprendi a meditar com você, eu no trabalho, eu faço às vezes 5 minutos, paro e fico 5 minutos, como se me desse uma reorganizada, sabe? Sim. Energética, de respiração, de tudo. Por quê? Porque uma das coisas que você falou, inclusive, é que nessas situações a respiração fica curtinha. Sim. Fica bem curtinha. Então, a pessoa já está naquele estado, ainda não está oxigenando, né, o cérebro, o corpo, é pior ainda, né? É E aí, verdade. esse é meu percurso. Quer dizer, eu continuo com uma característica ansiosa, mas me percebendo e percebendo esse momento de parar, de achar que não controla tudo, né? Porque também tem uma característica de controlar a situação e tudo, e eu já E quando... melhorei. mas fala dessa parte aí do início da pandemia, quando você ficou deprimida. Fala, se você não se incomodar, fala para mim é, uma, como foi isso em relação ao sono. Como é que foi isso em relação ao sono? Como é que o sono começou ali a piorar? Depois, como é que ele começou a mudar com a meditação?
Embora eu tivesse medicada, né, com uma medicação por conta do pânico, né, eu estava tomando antidepressivo. Eu lembro. Né, e o meu estado estava mais baixo, assim, mais lento. Então, eu dormia um pouco mais, mas eu dormia fracionado. Eu dormia durante o dia, eu acordava, fazia alguma coisa, voltava, deitava e dormia. Mas, de qualquer forma, o sono da noite era agitado. Não era um sono, não era uma medicação que eu tomasse e vou dormir. Até porque eu tentei tomar uma medicação para dormir, mas acordei péssima, com a boca amarga, parecia uma coisa horrível. O pós, aí trocou de medicação para dormir, mesma coisa. Eu falei, não vou tomar nada. Tomar nada para dormir, não. Que bom. Então, eu na realidade, aproveitava para descansar durante o dia. Porque estava ruim à noite. Porque estava ruim à noite. E era Muito pandemia ruim. e você podia dormir. Outros horários. Outros horários. Mas essa agitação do trabalho, a agitação do país, a agitação, isso tudo vai dando, se a gente não souber dar uma desligada, não aprender a dar uma desligada, e eu senti que a meditação é uma conexão comigo. Comigo. Sim. Então, aí vai, eu não sei qual é o nível, assim, a gente vem com certas peculiaridades e muitas vezes a gente não elimina totalmente. Então, a gente aprende a lidar com isso de uma forma mais tranquila, mais, né, respeitando essa, não sei nem se eu chamo de característica, não sei que nome que eu posso dar. Essa condição, né? Essa condição que eu desenvolvi para lidar com as questões, com os problemas, com as coisas da vida, foi uma forma que eu... Entendi. Então, o seu sono piorou na pandemia, né? Piorou. Você estava dormindo, acordando toda noite, aí tinha que dormir sono agitado durante a noite, né? Você pegava no sono, tinha sono agitado durante a noite, acordava durante a noite, ficava cansado durante o dia, e aí sentia sono durante o dia. Pelo fato de você estar na pandemia, estava todo mundo em casa, né, meio que sem trabalhar, você conseguia dar uma descansada. E aí, quando você começou a meditar, como é que foi essa mudança? Conta um pouco para mim. Olha, foi uma mudança, assim, intrigante. Desculpa, conta o que você fez e o que você foi percebendo, né, de mudança. No início, eu fiquei ansiosa por conta dos pensamentos, né? Esses pensamentos não param de vir, tinha uma inquietude, por incrível que pareça, o momento de parar e ficar quieta era um momento de, ai meu Deus, aí eu conseguia pouco tempo, e já vinham os pensamentos, não foi uma situação assim totalmente tranquila. E aí, o que eu quero dizer, segura nesse ponto aí, porque eu acho que é importante fazer um comentário aqui. Eu acho que você deve lembrar disso, mas se você não lembrar, então eu vou fazer esse comentário para você lembrar. Mas quando a gente senta para meditar, muitas pessoas que estão aprendendo, né, elas passam por isso que você relatou. Elas observam que a mente delas estão muito agitadas, sabe? E isso traz uma agonia ainda maior para a pessoa. E aí, o que a pessoa que começa a fazer meditação sem uma orientação, o que acontece? Ela para, ela não vai adiante, ela não vai em frente. Ela está ali, aí fazendo uma meditação guiada, aí começa a perceber que tem muito pensamento, que tem muita agitação. Aí ela fala, não quero sentir, eu estou meditando para ficar tranquila, né? É isso mesmo. Para que eu vou meditar se eu estou aqui cheio de pensamento, agitação? Mas o ponto
essa agitação e esse bando de pensamentos, eles já estavam lá. Quando você fechou os olhos, você se deu conta daquilo tudo. E quando você está de olhos abertos nas suas atividades, tarefas e relacionamentos, conversas e tal, você não percebe que existe aquela agitação. Você só começa a perceber quando a agitação é muito grande, e aí é mais difícil, né? É. Então, legal. Esse ponto eu queria deixar claro, né? Que a agitação, ela já está ali daquele jeito, e a meditação, ela vai te tirando daquele lugar agitado, né? É. Ela vai te Não, e tirando aí desse foi lugar. interessante porque, como você está falando essa questão da mentoria, quer dizer, eu precisei ter um momento só com você, sem o grupo, porque eu percebia melhor, eu via, mas eu vinha com 1000 questionamentos, lembra? Não, mas e o pensamento? Não, mas e o corpo? Mas e isso e aquilo? Porque individualmente é importante, porque tem a característica, tem né, a particularidade da pessoa, a minha particularidade de, embora todo mundo sentisse isso, todo mundo não, mas muita gente, às vezes a gente fica inibido, né, também de falar no grupo, o tempo é pequeno, tem as práticas. Então, eu acho que essa questão de mentoria, para mim, porque foi o que você fez comigo, né, foi sensacional, foi super importante, porque é uma coisa assim, bom, presta atenção na sua respiração. Aí aí pensa, né? Eu pensava assim, mas é respiração pulmonar ou abdominal? Então, vou surgindo coisas, né? Ou apenas o ar que entra aqui, né? E aí depois falou assim, poxa, mas e quando o pensamento é recorrente? Né? Uma coisa vem, aí você começa a fazer uma lista de casa. Não, porque eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo outro. Como é que você não bate de frente de chegar e falar assim, não quero, porque também não é isso, também não é rechaçar, né? Claro. Rechaçar, que foi uma coisa que eu aprendi com você, que foi assim, não adianta pegar esse pensamento falando, sai daqui, vai embora, porque aí você continua pegado ali, vai voltar. Exatamente, exatamente. É muito importante esse ponto também, né? É uma dúvida que fica, eu acho, com muitas pessoas, né? Porque a priori a gente está acostumado a fazer isso na nossa vida, né? Tá incomodando, desliga aquilo, sai dali, né? Abafa aquilo ali. E na meditação não é assim que funciona, né? A gente a gente sabe que os pensamentos fazem parte da nossa mente e a gente não fica tentando expulsar os pensamentos, a gente não fica tentando evitar pensamentos, né? A gente não fica tentando ter pensamentos específicos também. Então é uma atitude de aceitação completa, né? De entrega. E essa Mas aceitação é interessante porque começa a reverberar para uma aceitação de si, né? perfeito, Muito perfeito, legal isso, muito legal. perfeito, porque isso, né? Esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que vêm durante a prática, elas são parte da nossa persona ali, né, da nossa individualidade. E foi um momento, inclusive, que eu falei assim, bom, se eu tenho isso, se eu sou ansiosa, que bom, eu vou usufruir dessa característica, desse jeito de ser, e eu não vou lutar, porque é uma coisa que eu lutava, então brigava, não é isso, não Exato, exato. E lembra que você não é ansiosa, você está ansiosa ansiosa. por algum motivo, Não, né. acho que a E isso já ansiedade, melhorou bastante, né, é, pelo que eu você acho que a falou. ansiedade é uma consequência de várias questões, né, de controlar, de gerir algumas coisas, né, e aí, como é que esse processo, antes de entrar na ansiedade, está sendo trabalhado? Então, isso faz, essa meditação dá uma calma para olhar para isso. Sim. Inês, agora vamos voltar ali naquele ponto que você estava. Você estava falando assim,
foi bem no momento que você falou que você estava começando a praticar, você veio fazer o curso, né? Você não dormia bem, você estava com síndrome do pânico, você estava, perdão, deprimida, com ansiedade, e aí a Mari falou, vai fazer o curso, e aí conta um pouco aí desse, Não, na realidade no a dia a Mari falou, dia, como é que foi no dia a dia quando você fez o curso, assim? bom, eu antes de fazer o curso, eu fiz as meditações online com você, né? Então, essas meditações foram super importantes, porque eu comecei, assim, bem antes de acabar, e sempre foram 15 minutos, não é? E eu, assim, com 5 minutos eu abri o olho e falei assim, mas esse pessoal tá mudo ainda, não acabou, não acabou, não é possível, eu já passei um tempão aqui. Quer dizer, o tempo era uma coisa assim, por essa aflição, né, era um tempo enorme. E aí eu comecei a perceber, falei, olha, eu acho que essa é uma saída de um trabalho bacana para eu fazer, que está permeando minha vida inteira aí, desse distúrbio do sono, porque fazer xixi é um distúrbio do sono, ser sonâmbula é um distúrbio do sono, comer à noite é um distúrbio do sono, e o bruxismo é um distúrbio do sono. Então, todos eles, eu sempre acordava muito mal. Na época da faculdade, às vezes, eu tinha aula de manhã e de tarde eu estava no caco, piscando o olho, às vezes, dormindo na aula. E aí eu percebi, falei assim, bom, a Mari falou, vamos fazer o curso e tal, eu falei assim, eu acho que esse é o caminho, esse é o lugar que vai me proporcionar uma saúde, que é uma saúde mental, uma saúde do corpo. Sim. É saúde para eu poder estar viva e acordada praticando as coisas, e viva à noite dormindo, né, bem, uma qualidade boa. Perfeito. Então, aí foi aí que eu fui fazer o curso, mas eu acho que para mim eu tinha muitas dúvidas, eu tenho muitos porquês, e às vezes não é o porquê, é a prática. Não tem, é prática, é prática, é prática, é prática, é prática. Tem que praticar. E conta como é que foi esse processo da mudança, da melhora do sono? Como é que foi para você com Olha, a assim, prática? foi bem bacana, foi bem bacana. E Conta um eu pensei, pouco. assim, eu já não sonhava sonhos, assim, eu tenho sonhos longos, sonhos muito bacanas, sonhos, assim, para mim, são sonhos tão vívidos que para mim serve até como sonho iniciático, mas eu já não sonhava há um tempão, assim. Então, eu comecei a ter sonhos muito legais, e que eu acordava, anotava, entendeu? E, assim, eu agora parei um pouco, porque agora que eu estou mais numa frequência um pouco maior de meditar, assim, não tenho reparado tanto na questão dos sonhos. Ele vem, vai, mas na época ficou com uma frequência maravilhosa. E acordar restaurada. Eu acho que esse é o ponto X, que é acordar bem, que você realmente relaxou à noite, realmente. Que mesmo com esses sonhos, às vezes sonhos com algumas turbulências, mas mesmo assim era um sono profundo. Esse que eu sinto que restaura, esse que dá você acorda bem, com energia, sabe? Então, E você consegue fazer esse link? Ficou claro esse link? ficou claríssimo, claríssimo. Sem dúvida. Ficou muito claro. Que legal, que legal. Você não Muito tem, bem. você foi bem claro, essa mudança do sono com a prática, né? Com Sim, o início da prática e a manutenção sim. dela. Sim. Muito legal, Inês. Eu queria te falar que eu acho que você já sabe disso, mas eu acho que é importante falar que qualquer que seja o distúrbio que você esteja tendo ainda do seu sono, que você descreveu que ainda tem um pouco acontecendo de vez em quando, ele não vai ser sanado com a prática da meditação antes de dormir. Não é isso que vai sanar o sono, tá? Não que você não possa meditar antes de dormir, não que ela não vá ajudar, ela vai ajudar, mas não precisa ser antes de dormir, Uhum. tá? Entendi. Você tem uma
uma, uma necessidade ainda de melhorar o sono, né? E você tem agora, bom, você tem o seu histórico, que você sabe que a meditação te fez voltar a dormir melhor, né? Como você nunca tinha dormido antes, mas você ainda precisa de um sono, você ainda gostaria de ter um sono toda noite, né? Vamos dizer assim, né? 7 Isso, noites por semana, e isso. de vez em quando, todo mundo tem um sono ruim, de vez em quando, Ah, uma vez ou outra, isso aí não é uma questão, mas você ter regularmente um sono bom, né? Da minha parte, o que você precisa fazer é implementar essa prática 2 vezes por dia. uhum, Esse é o segredo, esse é o segredo. Você sabe que você melhorou o sono praticando 4 vezes por semana. A recomendação que eu trago são 2 vezes por dia, todo dia, 7 dias. Então, assim, imagina se você... Agora você está praticando todo dia praticamente, né? Você uhum. falou, você voltou Sim, agora há pouco, né? A sim, praticar 6, 7 dias por semana, né? isso. Agora imagina se você dobrar esse número de práticas. Você pode fazer isso. Hum. Qual Mas o seria? ideal seria de manhã e à noite, assim, acordou, meditou. O ideal é você fazer. Esse é o ideal. E claro, você criar um espaço entre uma e outra, aí algumas horas, 4, 5 horas pelo menos, entre uma prática e outra. 5 Uhum, horinhas é bom. Então, assim, acordou, tal, levantou, foi fazer a sua prática, vida que segue. Em algum momento, à tarde, você vai, ou à noite, você vai parar e meditar, uhum, tá? Nos dias que você não conseguir fazer até a hora do jantar, faz antes de dormir, não deixa de fazer, aham. tá? E aí, como eu recomendei, você estava fazendo corretamente, como uma prática extra, se por acaso você acordar durante a noite. Mas o que que as pesquisas mostram, né? As pesquisas mostram que para pessoas que têm insônia, né, seja para pegar no sono ou como você que acorda durante a noite, a prática diária de 2 vezes ao dia, ela vai aos poucos te levando para esse sono normal, Legal. tá? Então, Tá. essa é a prescrição, Ah, legal. vamos dizer assim, Tá. né? Esse é o receito, a receita no receituário agora é essa, entendeu? Legal, adorei. Então, e eu acho que eu falei bastante isso no curso também, eu acho que você já me ouviu falar isso também, né? Mas a vida vai indo, a gente tem muita coisa para fazer, É, e você já teve uma melhora, então você fala: "Pô, isso aqui, essa melhora já é maravilhosa", mas tem mais aí, tem mais que você pode fazer, é. tem mais coisas. Não, e foi muito interessante, porque com a prática, eu acho que eu te falei isso, assim, essa questão mental, e eu comecei, assim, em pouco tempo não, não, praticando, né? Chegou num determinado momento que na hora que eu sento, parece que tem um interruptorzinho lá no cérebro, e vai fazendo assim, vai diminuindo a luz, e faz assim, ó, e dá uma acalmada, assim, tchau. Exato, É o exato. interruptorzinho, assim, vai, tchau, aí diminui, diminui, tchau. É muito legal, é muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí. É muito simples e muito eficaz, né? E é uma coisa prazerosa. Claro, tem práticas que são mais conturbadas, porque a nossa É, mente está mais conturbada em algum é, momento, né? Tem mais agitação, tem mais é, trabalho, tem mais preocupação com a família, tem mais planejamento para fazer, seja o que for, né? E a é, meditação também fica um pouco mais agitada, mas se você não praticar, essa é, agitação só vai crescer, crescer e acumular,
né? E se você praticar, o oposto é verdadeiro. Você vai diminuir essa agitação durante ali os 15 minutos, 20 minutos que você praticar. E aquela prática vai te tirando, ou melhor dizendo, vai prevenindo que você entre num lugar de ansiedade, de síndrome do pânico, de sono conturbado. E é claro, não é um milagre no sentido de que você aprende e tudo muda. Não. Ela é um milagre no sentido de que funciona. Mas para ela funcionar, você tem que fazer. Você faz e vai construindo outras coisas que vão se transformando, né? Por exemplo, uma das coisas que tem aqui da ansiedade, que é o controlar tudo, eu não controlo as situações vêm, e assim, a minha relação com a situação, com as pessoas, mudou, uma relação de eu não controlo tudo, essa situação veio, ela vai embora, é como o pensamento, ela se transforma também, né? Então, determinadas situações estão ali para serem aprendidas, serem resolvidas e tudo bem, entendeu? Não, é uma coisa de não, nem se apegar, nem querer controlar tudo, né? Tá junto essas duas coisas, né? Mas eu senti uma mudança grande a partir do curso, sabe? A partir do momento em que, óbvio, que a partir do curso foi a técnica, foi todo o aprendizado e, é como você falou, a prática que traz esse benefício, que traz essa tranquilidade, digamos assim, uma tranquilidade. Exato, exato. Muito legal, muito bom. Essa tranquilidade, né? Toda essa tranquilidade que vem, né? É uma tranquilidade consequente da prática, né? Porque a prática vai fazendo a mudança acontecer na nossa fisiologia, na nossa mente. E essa mudança, ela gera uma tranquilidade, ela gera uma paz que existe dentro da gente. Já é algo que somos, né? Por isso que é importante que as pessoas entendam, né? Você entenda que você não é ansiosa, entende o que eu quero dizer? Entendi. Quando não a estou mente... pegando para mim também, né? Me apossando dela. Não. Exato. Quando a Entendi. mente começa a entrar nesse lugar de mais calma, ela vai dissolvendo as tensões, a ansiedade vai junto, vai indo embora. E aí o que sobra? Sobra o que a gente é em essência, que é paz, entende? E a gente confunde isso, né? E a ciência moderna não oferece essa solução, né? Então, a gente é educado e a gente aprendeu que a gente é assim. Ah, você é uma pessoa doente. Ah, você... Tudo bem, tem condições que são irreversíveis, né? Mas essa não é uma delas. Você naturaliza, né? Naturalizou aquilo ali para sobreviver. Então Exato. é isso. Você vai Eu sou tomar o isso. remédio para o resto da vida. É para Exato. medicalizar, né? Também, né? Também. E aí a gente vai vendo esse tipo de situação, e não é por mal, é por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, né? Inês, o que mais? Quais outras queixas assim que você... Teve alguma outra queixa assim que você trouxe? E se sim, quais outras queixas você trouxe com você que você queria resolver quando você aprendeu a meditar? Ou hoje, por exemplo, como é que tá? Como é que estão essas queixas? Eu acho que tem uma questão da disciplina, né? Que é importante. Eu acho que não é uma dificuldade, mas é um empenho e uma responsabilidade. Eu acho que no primeiro momento eu fiz uma vez achando que estava suficiente, mas como você falou, a prescrição está aqui, está maravilhosa. E o que eu acabei ficando me relaxei muito com relação a essa ansiedade na comida.
Então, assim, a comida para mim se tornou como eu diminuí a medicação, foi meio concomitante. Eu diminuí a medicação e aí eu dei uma entrada para a comida, assim. A própria prática, sendo regular, todo dia 2 vezes, é o que vai mudando a gente, você entende? E a Uhum, mudança que acontece na gente é o suficiente para a gente voltar a dormir bem, uhum, independente do horário que a gente faça. O importante é fazer. De novo, uhum, que nem escovar os dentes. O é, importante é escovar os dentes, né? A gente escova os uhum, dentes. É claro, a gente não vai escovar o dente às 7 da manhã, depois às 7h10, depois às 7h20, depois às 7h30. Não uhum, precisa, né? uhum, A gente vai escovar de manhã e aí depois pode escovar, né, na hora do almoço, se não, pode escovar à noite, antes de dormir. Mas você vai manter essa escovação diária para você manter essa higiene bucal, essa saúde bucal. E a mesma coisa com a mente e o corpo. A gente mantendo a prática de meditação 2 vezes por dia é suficiente para causar essa mudança. É esse estado interno que a meditação traz que causa a mudança interna. E a mudança interna, tanto fisiológica quanto mental, é o que causa a nossa forma de ver o mundo, né? E quando a gente começa a se acalmar internamente, a gente começa a ver o mundo de uma forma mais tranquila. A gente começa a ver o mundo com mais presença, mais tranquilidade. A gente começa a ser capaz de observar as situações, né? Observar nossos sentimentos. E uhum, toda essa tranquilidade, ela traz consigo, ao mesmo tempo que a tranquilidade vai crescendo, a ansiedade vai diminuindo. E com a diminuição da ansiedade, a gente vai voltando a dormir bem, porque a ansiedade é a consequência de uma agitação interna, uhum, por algum motivo. Cada pessoa tem o seu motivo, uhum. né? Então, Inês, assim, para mim, né, a gente está chegando aí, tem mais uns 10, quase um pouco menos de 10 minutos, mas para mim, te ouvindo, né, ouvindo seu histórico, ouvindo como você está e ouvindo como está a sua prática, eu acho que você já entendeu, né, o, a base de tudo. E foi bom, assim, acho que foi bom eu ter falado essa questão do meditar à noite, para você parece que foi bom. Ótimo, ótimo. E eu acho que só falta mesmo você colocar isso na prática, sabe? Porque essa é a receita, Uhum. né? Não, e é muito legal, assim, Se que você no fizer isso, curso, vai ter resultado. Se você botar todo dia na sua rotina, procura olhar a meditação como uma prioridade para você. uhum, E ela deve ser uma prioridade para todos nós. Por quê? Porque a partir dessa prática a gente vai poder dormir bem. Se a gente dormir bem, a gente vai viver uhum. melhor, né? Não, e uma coisa interessante que você falou no curso, que eu achei muito legal, e que várias vezes, outras vezes você também já falou, é uma técnica. Ela é uma técnica. Ela não é uma questão religiosa, ela não é uma questão nada de extrasensorial, extragaláctico, nada disso, né? Então, e muitas vezes eu escuto a sua voz assim, é uma técnica, volta para a respiração. E Exato, aí flui, exato, entendeu? A coisa exato. flui, dá uma sensação boa, porque é uma firmeza, que a gente tem, assim, o mundo moderno, a questão baseada na ciência e como que isso funciona. Muitas vezes as pessoas não vão meditar porque acham que é uma questão, né, religiosa ou alguma outra questão diferente, e é o que você falou, é uma técnica. E a partir da técnica você vai praticando e você tem benefícios, né? Eu, Exato, eu, exato, exato. eu queria É depois isso. tirar uma dúvida com você. Claro, estamos aqui para isso também. É,
Porque é o seguinte, desde que eu comecei a meditar, eu vejo essa questão da respiração, como te falei, né? Volta para a respiração, volta. A partir de um tempo para cá, eu comecei a ter uma outra respiração que me apareceu, que não é uma respiração nem torácica, nem abdominal, mas é uma respiração ao comprido. E é uma respiração que não exige muito ar. Você sabe alguma coisa disso? Assim, é uma respiração, ela não é curta, mas ela dentro da gente tem como se fosse um tubinho, assim. E é uma respiração bem diferente, porque é uma respiração que ela entra por aqui, vai aqui, aí o tubinho cresce, o tubinho diminui. Ou eu estou muito doida, não estou me diminuindo as medicações, tá? Não, mas isso existe? O que é isso? Não, é só, na verdade, é simplesmente a sua percepção da respiração. Entendeu? É claro que existem técnicas de respiração onde você vai direcionar o ar de uma forma específica para um lugar específico do seu corpo. Por exemplo, diafragma. Por exemplo, pulmão. Entendi. Tá? Mas, se você perceber com mais atenção, ela é uma respiração só, é uma coisa só, é um movimento só. Especialmente quando ela está no seu modo espontâneo, né? Nesse não está no modo espontâneo, não. Quando ela me apareceu, eu falei, nossa, que diferente. Mas Aí, ela de vez em quando, apareceu, ela acontece. ela aconteceu, então ela é espontânea, é isso que eu quero dizer, entende? Ah, entendi. Ela é espontânea, ela não foi algo que alguém falou assim, agora respira desse jeito, aí você foi respirar desse jeito, não. Você começou a Entendi. perceber a respiração desse jeito. Então, na minha opinião, é uma mudança de percepção da sua própria respiração. Entendi. Tá? Você está percebendo ela de outro jeito, já percebendo ela de um Não, jeito mais eu fiquei pensando fluido. até que ponto, quando entra numa meditação mais profunda, se isso aconteceria, né? Ou não, não sei. Por isso é a minha dúvida. Então, essa sua percepção da respiração é consequência de um olhar mais presente. Entendi. Uma mente menos oscilante. Que a mente que está oscilando demais percebe tudo como? Mexendo, oscilando também. Né? Tá tudo ali oscilando porque está oscilando por dentro. Aí você vê tudo aquela coisa doida, né? E quando a gente vai entrando numa forma mais tranquila, mais ordenada internamente, a gente vai ficando mais tranquilo, a gente vai, por isso, conseguindo dormir melhor, e a gente vai vendo a vida de uma maneira mais ordenada. Uhum. A gente só pode ver a vida do jeito que a gente é. Né? Então, a gente só vê a vida de uma maneira mais tranquila e mais ordenada porque a gente fez essa mudança interna. Né? A Muito gente é que legal. vai percebendo essas mudanças, na verdade. Então, essa sua percepção de uma respiração mais contínua, assim, né? Você descreveu esse tubinho, assim, uma coisa mais inteira, né? E mais fluida, é como ela é. Só você está percebendo de um nível mais sutil. Né? E lembrando que a meditação, esse é um ponto muito importante, a meditação ela não é uma ferramenta necessariamente para você sentar e ficar sentindo prazer, que delícia, estou aqui meditando, e depois ter uma vida conturbada. É o oposto. Ela é para você sentar, se dedicar ali naqueles 15, 20 minutos, você vai acalmar sua mente com a prática, e aí você vai sair da meditação e vai ter uma vida melhor. O que a gente quer é uma vida melhor.
né? É isso que eu percebi a partir das meditações com você, a partir do curso, a partir vou chamar de mentoria, da mentoria com você. É isso que eu percebi. É isso que nitidamente me estimula cada dia. Explica essa percepção aí que eu quero ouvir, vai ser bom para mim ter essa Não, pincelada. essa percepção é que a partir do momento que eu tenho essa calma, as situações podem se apresentar de uma forma muito turbulenta, por exemplo, no meu trabalho. Mas eu tenho a calma necessária para solucionar, sem estar totalmente atabalhoada, sem, né, sem fazer as coisas na correria, ou então de chegar uma pessoa muito irritadiça, muito nervosa, muito aflita, e eu não estar envolvida para até poder auxiliar. Eu tenho uma paz necessária para auxiliar. E eu já percebi isso nitidamente quando eu comecei a fazer, fiz o curso, fiz as meditações, parei um pouco e as coisas ficaram turbulentas. Opa, peraí, eu saí do prumo, deixei lá de novo, entendeu? E aí isso reverbera, é uma reverberação que você para o mundo, para as coisas que se faz, para as situações que você atrai também, né? Eu percebo isso de situações melhores, de situações mais harmônicas, uma harmonia entre a minha pessoa e as situações da vida. Então, isso é indescritível. Assim, essa possibilidade de você ter uma sincronicidade com as situações, uma sincronicidade de até ter situações turbulentas, ansiosas e tal, que venham, mas que você tem a paz, a tranquilidade, né? Às vezes você não está nem no estado de tanta paz, mas é como se o seu corpo inteiro fosse um bloco e você age de uma forma que às vezes a gente, assim, no meu caso, eu até me senti assim espantada que como que a situação se resolveu, se solucionou de uma forma tão diferente do padrão que eu usava antes, né? E que agora de ficar satisfeita, né? De ficar bem, o que você fala, é viver bem, né? Viver bem. A saúde, ela é uma coisa muito. Eu que trabalho na área da doença, porque não é a área da saúde, é a área da doença, né? Você tem outro olhar do que é a saúde. A saúde, para mim, é isso. Para mim, a saúde é você estar inteiro, tomar decisões de forma calma, tranquila, observando o entorno, observando as pessoas, sendo, né, mais justo possível, que no meu caso eu tenho isso muito forte da questão de justiça das situações. E para mim é isso, assim, a saúde e a meditação tá nesse, é o primeiro item para mim. O primeiro item de saúde né? Você trabalha a mente, você trabalha a respiração, você trabalha a sua consciência no instante, no agora, porque a mente não fica nem no antes, nem no depois, não fica zigue-zagueando, né? Está pleno ali. Às vezes é complicado, às vezes é complexo, mas você começa a perceber que quando você sai do eixo, a meditação vai te acalmando, vai te colocando e nem sempre essa mil maravilha, né? Não tem, tá sempre nesse estado e tal. Então, às vezes. E esse que você falou, que eu achei legal, essa prescrição de 2 vezes, é a manutenção desse estado. Você. Não que você não vá sair, você sai, você encontra pessoas, você tem várias situações, às vezes você sai, mas aí você retoma, e não pega algum efeito colateral. Né? Tentar não ter efeitos colaterais de medicações que ficam no corpo e a gente. É isso, acho que é saúde. Poxa, que linda a sua descrição, Inês. Muito legal. Uau. Muito bom É mesmo, isso aí, é muito muito bom. bom isso, porque é isso aí que você descreveu. A vida vai ficando melhor.
As Tá. coisas têm mais sincronicidade, né, os acontecimentos são mais fáceis, as resoluções são mais espontâneas, sem tanto estresse, né? A gente não tem que ficar tão estressado. Uhum. Que bom, Inês. Ai, Que bom. maravilha. O que mais, assim, que a Olha, gente pode falar, só para a gente fechar alguma coisa que você não, eu queria queria ouvir? só saber se você fizer algum outro dia de imersão, porque dia 21 eu vou estar trabalhando, não posso, mas Tá. aquela imersão que eu fiz foi maravilhosa, nossa, foi sensacional. Então, eu peço por mais vezes essas imersões.